Vez que o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né, apareceu no Manual de Diagnóstico e Estatístico, né, de Transtornos Mentais, foi no final da década de 1980. De lá para cá, o número de casos de TDAH explodiu, né? Em um período de 20 anos, a prevalência subiu de 6,1% entre 1997 a 1998 para 10,2% entre 2015 e 2016, segundo pesquisas. E para entender melhor sobre este assunto, hoje eu convidei a nossa psicóloga Alice Santos, que vai estar aqui falando um pouco mais sobre isso, né, minha amiga? Tudo bom? Seja bem-vinda. Mais uma vez, deixa eu lhe dar outro abraço. Aqui a gente se abraça, viu, minha gente? Mas, Alice, me diga uma coisa. Vamos falar um pouquinho, né, sobre essa questão do TDAH, esse déficit de atenção. Né? A gente vê que muita gente, né, existe essa deficiência. Ou é uma doença, não sei o que é que a gente define. Define aí, TDAH é o que, afinal? É alguma doença? É algum transtorno? Tem gente que fala, é uma deficiência, acho que a pessoa é meio esquecida. Tem várias definições, eu acho, para isso aí. Ah, não, essa mulher é muito... Essa pessoa aí, eu acho que ela é meio esquecida demais, é desatenta, não tem, né? Isso. Ô, menina, tu é muito desatenta, né? Os pais da gente às vezes falam isso. Mas o que é um TDAH, afinal? Então, Marília, ele não é considerado uma deficiência, né, por lei, ele se trata de um transtorno. Ele vai ser considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. O TDAH vai surgir na infância e vai ter seus efeitos prolongados durante a vida adulta, né? Sim. A sigla significa, como você bem definiu, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele é caracterizado, como o próprio nome já sugere, por um prejuízo, tanto na parte atencional, de concentração, foco, quanto na parte da hiperatividade, sendo caracterizado por comportamentos de agitação. Então, seria a combinação aí desses elementos. Maravilha. Deixa eu te fazer outra pergunta. Qual que é a taxa de prevalência, assim, do TDAH dos brasileiros? Nós brasileiros, né? Vamos lá. Houve um aumento, ocorreu algum aumento, né, durante esse tempo aí? Porque eu vejo que um monte de gente, qualquer coisa, diz, eu tenho TDAH. Eu acho que eu tenho TDAH. Parece que virou moda, né? Esse negócio de falar que tem TDAH, não sei se você já ouviu todo mundo falar isso. Eu acho que eu tenho, meu TDAH tá meio assim. Mas e aí, como é que tá esse aumento aqui no Brasil? Então, Marília, as pesquisas mais recentes apontam que a prevalência entre os brasileiros vai ser entre 7% em crianças, podendo chegar até variar aí ao longo da vida adulta, dar uma subida durante a vida adulta, podendo regredir até 6%, então vai ficar entre 7% e 6% essa média de variação. No entanto, essa questão do autodiagnóstico, né, esse é um termo aí que inclusive a gente deve utilizá-lo entre aspas, de fato é muito comum, hoje em dia as pessoas, eu costumo dizer, Marília, que se o pessoal aí que está nos assistindo, se já não disse em relação a si mesmo, se já não afirmou, eu acho que eu tenho TDAH, pelo menos já ouviu alguém dizer isso sobre si. Então, se você não acha que você tem, tenho certeza que ao longo desse ano você pelo menos ouviu alguém dizer, acho que tenho TDAH. Não, e o pior não é isso não, é que a pessoa, além de dizer que tem, né, ela diz, eu tenho isso. Aí, como a gente fala muito também sobre autismo, por exemplo, né, autismo, sim. Aí todo mundo fala, será que eu sou autista? Que eu tenho isso, que eu tenho isso, que eu tenho isso. Gente, eu acho que tem que passar por um especialista, né, para poder saber se realmente a pessoa tem ou não. Tem que fazer uma avaliação. Às vezes a pessoa nem tem, às vezes é só um ajuste, digamos assim, né? Isso. E precisa dar uma melhorada, mas às vezes nem é. Exato. Então tem que ter mais de uma coisa para, acho que definir se é ou não. Sim. O autismo, ou um TDAH, ou qualquer outro transtorno, né? Isso exatamente. Como é que é esse diagnóstico? Como é que é feito o diagnóstico do TDAH? É por um médico, uma equipe, é algum exame que é feito para poder diagnosticar ou não? O ideal é que seja uma avaliação feita por uma equipe multidisciplinar, né? Hoje a gente não tem na medicina um exame, assim como não existe para autismo, também não existe para o TDAH. É indicado que o indivíduo se submeta a uma avaliação multiprofissional, o psicólogo aí é figura essencial, principalmente porque ele vai fazer a avaliação da parte comportamental, então compreender quais são os gatilhos para certos comportamentos e entender se aquele comportamento, aquela característica é de fato um padrão dentro da vida do indivíduo, se aquilo prejudica a funcionalidade dele, que é isso que Marília, na verdade, no diagnóstico, o psiquiatra ele vai estar presente, né? Ele que emite o laudo médico.
Certo. Mas é importante também ter uma avaliação do psicólogo e, posteriormente, tendo o diagnóstico, também permanecer com esse acompanhamento de psicoterapia e, em alguns casos, a intervenção medicamentosa também vai ser necessária. Ou seja, avaliou, né? Deu o diagnóstico, fechou o diagnóstico, vamos para a intervenção. Intervenção. Isso. E a intervenção pode ser com medicamentos ou não, depende, né? Isso, Vai o medicamento depender ele muito não é obrigatório, mas eu costumo dizer que o acompanhamento psicológico, sim. É importante. Nem todo mundo que tem TDAH vai ter prejuízos suficientes que vão requerer essa intervenção de um medicamento. Então, seja um ansiolítico, seja um medicamento aí para auxiliar na concentração, mas a maioria das pessoas com TDAH vai precisar de um acompanhamento de um psicólogo, porque o TDAH, as características vão afetar a autoestima, as relações interpessoais, né, o próprio controle inibitório. O que é que essa palavra quer dizer? É aquele impulso, Marília, de ter algumas ações impensadas no dia a dia. Então, sabe aquela pessoa que muitas vezes não espera a pergunta ser feita, acaba interrompendo para responder? Se aquilo é um padrão, o manual diagnóstico, inclusive, vai dizer, Marília, dos 9 sintomas apresentados, o indivíduo tem que ter pelo menos 6 por pelo menos 6 meses. Mais ou menos o quê? Bora lá. O que é que a gente pode... Vamos lá, quais são mais ou menos os sintomas? O que é que a pessoa sente? Diz aí. Então, no padrão Alguns. desatento do TDAH, Certo. vai ser aquela pessoa que vai ter uma dificuldade de manter a atenção concentrada, então tem uma dificuldade de focar em detalhes, tem maior dificuldade em seguir aquelas tarefas manuais mais minuciosas. Já o indivíduo que tem um padrão hiperativo e impulsivo, seria aquele indivíduo, como eu falei, dificilmente aguarda o outro terminar de falar para perguntar, apresenta muita agitação, inclusive agitação psicomotora, né? O clássico balançar de pés, balançar de mãos, aquela inquietação. E dentre as 9 características que o manual cita, ele vai dizer, para ser TDAH, você tem que ter pelo menos 6, por um período igual a superior a 6 meses. Esses sinais têm que surgir até os 12 anos, tem que ser em vários contextos, ou seja, não é só na escola, não é só em casa, e ele tem que afetar a sua funcionalidade. Então, ter um episódio de ansiedade, ter um episódio de agitação, não necessariamente configura TDAH. É verdade. Olha, tem muita gente que diz assim, eu sou ansiosa e sou agitada demais. Eu acho que eu tenho TDAH, porque eu sou ansiosa e agitada. Nem sempre alguém que é agitado e ansioso tem TDAH. Não. Não é isso? Pois Porque é. assim, né, como você falou, a hiperatividade, beleza, tá lá. Uma pessoa que não consegue ficar, tipo, em frente à televisão assistindo, sei lá, de repente tá ali assistindo um filme, não consegue nem terminar de assistir o filme, já quer sair, não quer mais assistir, desiste, né? Vai ler um livro, não consegue continuar a leitura, não consegue nem ler uma página direito, já não quer mais ler não. Exato. Né? Então, assim, existem várias coisinhas. Então, o bom mesmo é realmente passar por um diagnóstico clínico com um médico, um especialista, e depois dar continuidade no tratamento. Porque eu acho que tem cura, tem como resolver, tem como melhorar. Sim, não tem? com certeza. Alice? O importante, Marília, é buscar essa avaliação, Isso, né? Não considerar qualquer característica como TDAH, porque isso pode, inclusive, afetar nosso dia a dia. E lhe digo, viu, as redes sociais têm uma influência gigantesca nessa questão. Tem mesmo, viu? Agora a questão do esquecimento. Tem gente que é muito esquecida. Aí a gente fica agora naquela, TDAH ou Alzheimer. Depois, daqui a pouco... Ou sequela da Covid. Ou sequela da Muita Covid. gente relata isso. É mesmo, também tem isso. Mas aí o pessoal tem muito, né? A gente tem esse negócio, meu Deus do céu, será que é TDAH ou será que a pessoa já está ficando com deficiência também, já, né, com Alzheimer? Quando fica mais velho, a gente acha até que já é, né, Alzheimer. Mas antes não, gente. Tem gente que é muito esquecida. Tá fazendo uma coisa aqui, daqui a pouco vai para ali, faz. Aí daqui a pouco esquece de fazer outra coisa. É meio estranho, né? Porque tem gente que é muito... Faz aqui, vai fazer outra coisa, faz outra, depois... Eita, eu tenho que lembrei. Isso assim, tem a ver com o nosso estilo de vida moderno, Marília. Exato. Porque muitas vezes a gente faz algo pensando em outra coisa. Quem nunca esqueceu onde guardou a chave do carro? Porque quando estava colocando ali a chave do carro no porta-chave, estava pensando no jantar que ia fazer daqui a 1 hora. E aí o seu cérebro não registra e você fica, mas eu guardei aonde? Mas eu guardei aonde? Por isso que eu falo das redes sociais. O nosso estilo de vida agitado tem muita influência no nosso cérebro. É verdade. Então você que está aí, olha, é o seguinte, tá fazendo uma coisa, tem outra para fazer, anota o que tem que fazer. Tem um remédio para tomar, anota o remédio e o horário. Bota o despertador. Bota no despertador, Alexa, qualquer coisa, para você lembrar.
Porque senão, realmente, por exemplo, eu sou uma pessoa muito agitada, então eu não sei ficar muito quieta, parada, num canto só, fazendo só, ficar só ali. Eu tenho que estar fazendo logo tudo de uma vez que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho o meu tempo para eu fazer. Então eu tenho que fazer tudo isso nesse tempo. Então, bora lá, faço uma coisa, faço outra. Aí, menino, você não fica parado. Eu disse, não consigo, gente, eu tenho que fazer, eu não tenho tempo para ficar aqui sentado esperando, não. Eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer de uma vez só. Para depois eu ficar lá de boa. Pronto, aí é assim. Para mim, funciona. Isso pode ser um traço comportamental seu, mas não necessariamente isso configura obrigatoriamente um transtorno. E aí, muitas vezes, as redes sociais vão entrar nessa questão e aí dizer, faça aqui o teste online para saber se você tem TDAH. Por isso que hoje em dia quase todo mundo acha que tem algum tipo de transtorno. Pois é, gente. Se eu tenho que fazer uma coisa, digamos que eu tenho que fazer o almoço. Aí eu tenho que lavar a louça. Aí eu vou deixar para depois, porque mas não tenho que fazer, entende como é que é? Então eu tenho que fazer. Eu vou deixar para depois. Por que eu vou deixar para depois se eu posso fazer logo e otimizar o meu tempo, terminar tudo, ficar todo livre? É assim, minha gente. Então a gente tem que fazer. A gente que é mulher, pensa em tudo. Eu costumo dizer que mulher assiste tudo, faz tudo. Ensina um menino aqui, vai fazendo ali. Porque tem hora que é assim, gente. Eu não tenho muito tempo, por exemplo, né? Eu, mãe. Então eu não tenho muito tempo. Então eu tenho que fazer a comida do menino. Então eu chamo o menino para cá, vem fazendo a tarefa. Eu vou ensinando, já fazendo outra coisa. E é assim. Então, eu acho que isso não quer dizer também que você tem um transtorno, porque você é assim, né? Então, você tem que realmente fazer uma avaliação. Obrigada, minha amiga Alice, arrasou, viu? Obrigada, agradeço, Maria. Tá maravilhosa mais uma vez. Outro abraço em você. Um abraço. Beijo, viu? Obrigada. Vamos um pequeno intervalo e eu volto já, viu? Não sai daí não, que a doutora Daiane tá chegando.